Olá pessoal, do segundo workshop de autoconhecimento, como posso me curar. Eu senti a necessidade de gravar esse vídeo, ele nem estava no script, para deixar aqui também algumas orientações. Primeiramente, esse material ele é exclusivo para vocês. Tanto eu quanto a Priscila, nós temos um canal no YouTube, nós temos canal no Face, no Instagram, porém esse material aqui ele é exclusivo de vocês, então eu peço para que vocês não compartilhem, tá? E falando sobre autoconhecimento, às vezes nós passamos por alguns processos que eu acho muito importante de falar aqui com vocês. Porque quando eu iniciei esse processo de autoconhecimento, eu passei por algumas fases bem complicadas, né? Algumas fases até doloridas. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui justamente para deixar um pouco vocês alertas, que esses processos são completamente naturais de acontecer. A primeira fase que nós temos é de não entender, de ficar bem assim, no automático, né? Por exemplo, às vezes a gente está com raiva e a gente está até gritando ou está enfurecido e a gente não assume que está com raiva. Ah, eu não tô com raiva, né? E tal. Ou às vezes a gente está até vermelho de ciúme e não assume. Então esse é o estágio 0, né? Depois a gente passa por um estágio de um pouco de não aceitação, de você não concordar com tudo isso que está acontecendo. E esse estágio é quando você procura ajuda, é quando você pensa assim, não tá legal da forma que tá, eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso correr atrás de alguma coisa. É quando você procura ou um curso de autoconhecimento, você vai procurar um terapeuta, você procura um psicólogo, você procura fazer cursos, você procura por respostas, né, que você não sabe ainda nem formular a pergunta. Esse é um outro estágio do autoconhecimento. Creio que esse seja o primeiro estágio. Depois, quando você começa nesse processo, nessa busca de se autoconhecer, você vai passar por um processo que você começa a perceber o seu estado que você se encontra. Por exemplo, neste momento agora, você está como? Você está sereno? Você está tenso? Você está ansioso? Então você começa a ter percepções do estado emocional que você se encontra. Se você está com ciúmes, se você começa já a identificar qual o sentimento atual que você está. Porque muitas vezes a gente tem sentimentos e a gente vai identificar isso depois. Aquele dia eu estava com tal sentimento, aquele dia eu estava triste, Não, aquele dia eu não estava triste, estava com raiva. Então, assim, tem alguns momentos que você vai só identificar depois. Então, esse estágio, se você já está no estágio de identificar o momento presente, qual o sentimento que realmente está atuando, parabéns. Depois, você passa para uma outra fase, você começa a identificar o que te levou a despertar tal sentimento. Olha, toda vez que eu saio na rua e alguém buzina pra mim, eu sinto raiva. Toda vez que certa pessoa vem falar de certo assunto comigo, eu fico triste.
Toda vez que a pessoa que eu gosto dá mais atenção para outra pessoa do que para mim, eu fico enciumado. Então você já começa a identificar qual é o exato momento, o que no mundo externo acontece, o que acontece no mundo lá fora que te incomoda no seu mundo interno. Você vai começar a identificar. Então, quando você já identifica quais são essas questões, fica mais fácil de você entender tudo isso. Tem muitas questões que vão acontecer. Você vai começar a perceber muito as suas sombras. Você vai começar a identificar muitas coisas que você não queria ver. Então, pode ser que você passe mal, pode ser que surja uma dor de cabeça. Por exemplo, quando surge dor de cabeça, normalmente é porque você não quer pensar sobre tal assunto. Você precisa resolver um determinado assunto, mas aí vem a dor de cabeça para fazer você não pensar naquilo. É sempre isso. Então, toda vez que eu sentir dor de cabeça é porque eu não quero pensar em algo. Não vamos levar nada como uma receita pronta. Para isso é que a gente está se conhecendo, identificando as nossas questões. Cada um de nós somos um ser único, então nós precisamos respeitar o processo de cada um. Comigo vai funcionar de um jeito, para você pode funcionar de uma forma completamente diferente. Então não vamos rotular nada, tá? Com o tempo você vai ficar mais seletivo. Você vai começar a ter mais seleção das coisas que você assiste, do que você está escutando, das pessoas que você está conversando. Tudo isso vai fazer parte da sua jornada de autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais você vai colocar na balança o que faz sentido para você e o que não faz sentido. Então, voltando aqui, quando você já sabe o que você está sentindo e sabe o que no mundo externo te abalou no seu mundo interno, você já consegue identificar tais sentimentos antes que esses sentimentos te afetem. As situações que antes te afetavam, agora já não afetam tanto mais. Por exemplo, às vezes tem um cachorro do vizinho que late muito e aquilo te deixa com raiva e tal. Com o passar do tempo, você vai falar, bom, eu posso mudar o latido do cachorro? Não, não posso. Então, aquilo passa a não te incomodar tanto. Quando você sai na rua e aquela buzina do carro, que os carros que buzinam atrás de você te incomoda, vai passar a não incomodar mais. Ou você vai dirigir de forma diferente, para que não aconteça mais as buzinas. Não sei, você começa a identificar o que tanto te afeta internamente e você vai começar a modular, você vai começar a se transformar. Você vai ver que o problema não é tanto o outro, e sim o problema é sempre com a gente. Você vai se entender cada vez melhor. Por que você vai adoecer menos? Porque se as doenças são psicossomáticas, tem a questão de quando você não resolve bem as suas emoções, quando você não lida no seu campo emocional, o corpo fala, Então o corpo traz alguma doença que vai manifestar alguma enfermidade ali para você olhar para aquilo. Então quando você já olhou para aquilo, então quer dizer que o seu corpo não precisa manifestar
mais certas dores, né? Você já resolveu isso no seu campo emocional. Você aprende a falar não quando precisa, né? Quando é necessário. Quantas pessoas que eu conheço que aceita e faz tudo que os outros pedem, simplesmente com medo da pessoa achar ruim, dessa pessoa negar e tal. E por que a gente tem esse medo de falar não para as pessoas, né? Será que ali não está acontecendo uma tal carência, né? A gente não está querendo ser aprovado por outros? Então é um momento também assim da gente já começar a analisar, né? Se eu realmente devo falar não, ou se eu estou falando sim, mas esse sim está leve para mim, né? É uma coisa a se pensar. Ok, beleza. Outra coisa também que é interessante é que esses sentimentos que vêm à tona, normalmente eles estão relacionados à nossa primeira infância. Normalmente, quando a gente se sentiu que a gente foi, por exemplo, abandonado, né? Talvez lá na nossa primeira infância, a nossa mãe teve que nos deixar para resolver alguma coisa e a gente teve um sentimento de abandono. Não que a gente foi abandonado, mas é o sentimento que a criança forma ali na cabecinha dela. Por isso, se você trabalha com crianças, se você tem criança em casa, sobrinhos, independente, netos, é bem importante ter cuidado na questão de lidar com a criança, principalmente de 0 a 7 anos, porque as memórias ficam ali registradas. E como a criança não entende o que é real, o que realmente é verdade, ela cria um mundo que é só dela. Então, aquele mundo que ela está criando, ela toma aquilo como verdade. Por exemplo, a criança está lá com 1 aninho, e a mãe está grávida e tem que ir para o hospital ganhar outro bebê. Essa separação que ela tem da mãe faz ela sentir um sentimento de abandono. Nossa, minha mãe está me abandonando, minha mãe está me trocando por outra criança. Uma criança que está lá com seus 4, 5 anos de idade, vem com aquele desenho que você nem entende, né? E ela vem toda feliz mostrar o desenho e talvez você está conversando com outra pessoa, ela fala, não, agora não, peraí, depois a gente conversa, né, e tal, e você já dispensa a criança. Aquela criança, no mundinho dela, tá criando assim, poxa, tudo que eu faço não tem valor. Então, assim, são sentimentos que ficam armazenados ali na nossa memória, que depois de adulto a gente começa a ancorar essas memórias, né, que não foram bem trabalhadas na nossa primeira infância. Então vamos buscando reconhecer quais são essas memórias. Hoje eu estou me sentindo triste. Começa a lembrar de cada situação que te deixou triste, vai estudando, vai sendo o seu cientista. Eu adoro essa frase, seja o seu cientista, vai estudando, anotando, tendo as suas percepções. E quando você consegue identificar tudo isso, quando você consegue identificar o sentimento que você está tendo, você identifica o que no mundo externo remete o seu mundo interno, o que aconteceu nas suas memórias de infância. Você pega tudo isso e consegue transmutar essas informações. Você tira essas informações negativas de alguma forma e passa ela para o positivo. Porque tudo na vida é um aprendizado. Esse momento que você está aqui agora, você está criando um aprendizado. Você começa a identificar cada situação que você viveu, cada situação que você passou. Você não passou isso porque o mundo não gosta de você. Você passou por isso porque você precisa aprender algo com isso. E quando você consegue transmutar isso,
as coisas ficam assim muito mais leves. No centro, nós sentimos leveza. Então, quando você tira, né, esse peso, essa carga negativa e transmuta ela, poxa, aqui teve algo que aconteceu que não foi agradável, mas com isso, o que eu aprendi aqui? Então você transmuta, né? Transmuta esses sentimentos negativos e passa a sentir eles de uma forma mais positiva. E então tudo vai ficando mais leve. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu falei tudo aqui que eu gostaria de falar sobre esses processos de autoconhecimento, que tem muita vantagem, muitas mesmo, vale muito a pena essa caminhada. Uma coisa que eu passei muito é que a gente acaba sendo muito julgado, muito criticado, porque a gente começa a ter uma mudança e as pessoas que estão à nossa volta, elas não estão acostumadas com essa mudança que nós estamos passando. Então, nós vamos ser, sim, julgados, criticados, e às vezes a gente começa a se perder no meio do caminho porque você não se identifica mais com aquela pessoa que você era, você não consegue voltar mais àquele ser que não sabe que vivia no automático, você não consegue mais viver no automático e às vezes você vai se sentir perdida. E você vai achar que as pessoas que estão te criticando estão com razão. E aí você tem vontade de desistir de tudo. Então, assim, pode ser que você passe por isso. Eu passei, tá? Eu passei por isso. Chegou um momento da minha vida que eu não sabia mais quem eu era, porque eu estava completamente desidentificada com uma pessoa que eu fui. E a pessoa que eu queria me tornar ainda estava muito longe. E eu fiquei meio assim, sem entender o que eu tava, quem eu era. E é normal. Então, assim, se você, por algum momento na sua vida, você pensar em desistir, você saiba que você está no caminho certo, tá? Apenas continue na sua busca, não desista de você, porque tudo isso vai valer muito a pena. Quando você chega nessa fase de já identificar as coisas antes delas acontecerem, é muito gratificante. Não deixem de meditar, tá? Sejam completamente observadores de vocês mesmos, analisem cada passo que vocês derem, cada sentimento que surgir, sempre analisem, entendam o que aconteceu para tal sentimento surgir e vocês vão ver que vai valer muito a pena. Vocês vão ser mais intuitivos, sabe? Vocês vão começar assim, pensar em alguma coisa. Quando vocês tiverem que resolver alguma coisa, vocês já vão ser bem mais assertivos nas decisões. É muito mágico tudo isso. Para mim valeu muito a pena e eu tenho certeza que para você também vai valer. Bom, esse vídeo aqui já tá bem longo. Eu pensei em gravar um vídeo de 2 minutinhos para passar essas informações para vocês, mas eu acabei que eu me empolguei e de 2 minutos foram para 20 minutos. Mas o caminho do autoconhecimento é esse. Vocês vão trilhar caminhos bem interessantes e no final desse processo todo vocês vão ver que valeu muito a pena. Grande beijo para vocês, um abraço fraterno, tudo de bom, coraçãozinho, eu vejo você. Fiquem com Deus.